Então vamos dar início à aula de hoje. Vamos falar sobre a estrutura dos materiais, né? Falar mais a nível das ligações, falar sobre cristalografia. Na aula passada a gente falou um pouco sobre estrutura atômica, né? Definiu aí o modelo que é utilizado e a partir desse modelo encontramos aí algumas propriedades relacionadas aí a efeitos elétricos, né? Seja eles referentes à aplicação de um potencial elétrico, né, de uma diferença de potencial elétrico num fio. Então a gente viu, né, como que ocorre aí a circulação de corrente a partir desse fenômeno, né? Na verdade, dessa característica de materiais metálicos, né, de átomos que possuem elétrons livres na última camada, certo? E a partir de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cristalografia, que é a forma que os átomos se conectam, né? Essas formas aí também geram algumas características peculiares, né? Eu tenho propriedades relacionadas à forma que eles se organizam, certo? Pessoal, estava olhando o plano de ensino aqui, a gente tem um quiz, né? Então eu vou deixar aí no final da aula um quiz para vocês me entregar até amanhã, tá? O quiz é só um apanhado de perguntas. Se eu não me engano, é hoje, né? É hoje, é 2 do 6 aqui. Tem o quiz 1 aqui. É um apanhado de perguntas, tá? Vocês dando uma revisada na aula, né? Com os slides e com a web aula, já é possível aí vocês resolver, tá? São só umas perguntas aí. Revisando as web aulas aí que estão tudo gravadas, né? E os PDFs é possível já resolver, não precisa nem procurar material fora, tá? É um quiz de perguntas, somente perguntas teóricas. E aí eu vou dar o prazo até amanhã, tá? Costumo dar aí 24 horas para fazer mais ou menos o quiz. E aí vocês me entregam aí no. Vou deixar um espaço no portal. Portal não, no Classroom ali, né? Pra vocês estar me entregando. Aí vai ter a data ali, tudo certinho, tá? Professor, Oi, pode falar. ah, eu tô vendo o Moodle agora e eu não tô registrada no Moodle nessa aula. Não, na verdade a gente tá trabalhando aqui no Classroom, né? Eu não sei se tu já aceitou. Deixa eu ver se tu já aceitou aqui o convite. Tu já aceitou aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui que eu vou colocar a atividade. Eu vou abrir uma atividade aqui, tá? Atividade. E aí vai ter um prazo ali pra me entregar. Possivelmente eu vou colocar até amanhã, ao meio-dia, tá? E aqui, acho que o único aluno que não aceitou ainda foi o Adriano. Tá? Até nem sei se ele tá vindo na aula. Ele nem vem nas aulas também, né? Então eu não sei se ele tá participando. Tá certo, tá certo. Tu chegou a olhar. Tu tem acesso aqui, né, ô Isadora? Chegou a olhar, né? Sim, sim, agora que eu lembrei. Tá. Não, tudo bem. Aqui já tá, ó, plano de ensino, aula 1 e aula 2, né? Então, vai se basear nessas aulas, né? Na verdade, a aula 2, propriamente dita. E alguma coisa da aula de hoje, acredito. Vamos ver. Então, continuando, né, o raciocínio, tem propriedades aí interessantes que a gente vai abordar na disciplina, que tem a ver aí com essa estrutura cristalográfica, né? Alguém já viu isso aí em química? Alguém lembra de que é a estrutura cristalina de um material? Não me recordo, professor. Também não lembro, não.
A estrutura cristalina, ela é a forma que os átomos se conectam, né? Como que eles estão arranjados aí. Por exemplo, tem uma ligação iônica, uma ligação covalente, uma ligação metálica. Como que se dá essa ligação de forma física ou geométrica falando, né? E vocês vão ver na aula de hoje que existe uma geometria relacionada, é uma simetria, várias simetrias diferentes relacionadas a essa ligação, tá? E a partir dessas ligações, né, dessas simetrias, aí a gente tem propriedades que surgem no decorrer do tipo de ligação. Então, por que o carbono na forma de diamante é um dos materiais mais duros conhecidos até hoje, mas na forma de grafite é muito mole e pode ser usado como lubrificante sólido? Então tem a ver com isso, né? Tem a ver com a estrutura cristalina, né? A diferença está na maneira como os átomos estão ligados. O diamante é mais denso e duro. Então a estrutura cristalina do diamante ela é mais densa, certo? Além de que ele tem uma geometria muito bem definida. Não é à toa que o diamante ele é bonito, né? Ele é uma pedra aí preciosa. Isso tem a ver com essas ligações, tá? Ele tem uma certa geometria atômica de ligações que fazem ele ser duro, né? E ter aquele aspecto conhecido aí que todo mundo sabe, né? Que chama atenção. Então aqui a gente tem né, a diferença, né, entre uma pedra e um diamante, no seu estado aí duro, dá pra dizer assim, e uma pedra de grafite. Então, cristais. Algumas propriedades dos sólidos dependem da estrutura cristalina do material, ou seja, da maneira da qual os átomos, íons ou moléculas estão organizados. Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade pela qual seus átomos ou íons estão arranjados um em relação aos outros. O material cristalino é aquele no qual os átomos encontram-se ordenados, organizado em um arranjo periódico ou repetitivo, sobre longas distâncias atômicas, formando uma estrutura tridimensional que se chama de rede cristalina. As unidades que os constituem são mantidas juntas por forças de ligações covalentes. A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser o hidrogênio, a metais ou semimetais. Isso a gente viu na aula passada, né? Ligações iônicas. A ligação iônica é formada pela atração eletrostática entre íons de cargas opostas. O que é um íon positivo? O que é um íon negativo? Qual é a diferença entre os íons? Um íon positivo, né, pessoal, é nada mais do que um átomo que perdeu um elétron, né? Está com um elétron a menos aí na última camada, certo? Pensando aí numa estabilidade, se ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai querer ficar estável, né? E vai tender a buscar esse elétron aí em algum outro lugar. E se ele encontrar algum outro material que tem 9 elétrons na última camada, vai existir essa troca, né, permanente aí, eles vão ficar conectados, né, de uma forma a garantir uma certa estabilidade, né. Então, um cátion, que é positivo, é um material, um átomo que está carregado positivamente, né, e um ânion, que é um negativo,
é um átomo que está carregado negativamente. O arranjo interno persiste, mesmo que as superfícies externas sejam alteradas. Por exemplo, a estrutura interna de um cristal de quartzo não é alterada quando suas superfícies são desgastadas para formar grãos de areia. Existe um arranjo hexagonal das moléculas de água nos cubos de gelo e flocos de neve. Então, essa característica bem conhecida aí do gelo, né? E do floco de neve, principalmente do floco de neve, né, que tem uma característica bem peculiar, se dá em virtude da estrutura, né, cristalina que se forma ali e gera essas formas, né, tanto a forma do gelo, que é uma forma, principalmente, né, água em estado sólido, né, aí não tem nada demais. Mas os flocos de neve, né, pra quem olha bastante desenho, ou o filme de Natal lá dos Estados Unidos, né, onde tem mais aí que eles dão foco à neve, né? Tem aquele formatinho lá, né? Peculiar aí. Aqui no Brasil aí, talvez, se alguém já viu neve, foi lá em Santa Catarina, né? Lá em São Joaquim, eu acho. Urupema. Acho que aquela região ali, se eu não me engano, já nevou. Mas também uma situação rara aqui no Brasil, né? Então aqui a gente tem um arranjo ordenado, né? O quartzo é uma forma cristalina da silícia, né? Então quando eu tenho uma forma ordenada, eu vou ter a formação de cristais, né? Por isso que se fala estrutura cristalina, né? Porque o produto disso, né, gera cristais, né? O produto disso é cristais, né? E quando eu tenho uma desordem, né, ligações desordenadas, assimétricas, né, aí eu vou ter aí um outro tipo de material, né, ou até mesmo esse mesmo material em estado diferente. Um pode estar em estado sólido, outro em estado líquido. Na descrição de redes cristalinas, os átomos são considerados como esferas sólidas, com diâmetros bem definidos. Então aqui a gente está considerando, né, os elétrons como sendo esferas e que têm diâmetro bem definido, né? Então, para essa definição aqui, é interessante a gente considerar, tá, como sendo os elétrons esferas sólidas, né? Então a gente viu na última aula lá que não é o que acontece. A gente tem aí uma nuvem, certo? E dentro dessa nuvem a gente tem regiões onde é mais fácil de encontrar, né? Onde a probabilidade de encontrar o elétron é maior. Mas aqui, para essa modelagem, para essa descrição aqui, a gente pode aproximar como sendo aí uma esfera, tá? Então, quais são as características dessa estrutura? Como é que a gente começa a nomear, né, o que está acontecendo aí dentro, como é que a gente consegue estudar, analisar as propriedades? Primeiro, então, a gente define a célula unitária, né, como sendo a menor partícula, ou a menor fugiu a palavra agora, a menor segmento que compõe ou que carrega as características da estrutura, certo? Onde esse segmento, né, se eu repetir ele, eu vou ter a estrutura como um todo. Né? B, uma célula unitária por esferas reduzidas, né? E C, um agregado de muitos átomos. Então
Então aqui a gente tem algumas características, né, do que a gente vai estar analisando. Por que estudar a estrutura dos sólidos cristalinos? As propriedades dos materiais estão diretamente ligadas às suas estruturas cristalinas, né? Mesmo a composição não garante propriedades semelhantes entre materiais cristalinos e não cristalinos. Então, eu tenho material de silício numa mão e silício na outra. O arranjo cristalino deles está diferente. Eu não vou ter a mesma propriedade, não vou ter as mesmas características, né, em ambos os casos. Vai alterar de acordo com essa estrutura. Então aqui a gente tem o diamante, né? E aqui a gente tem o grafite. Que são feitos aí de carbono, certo? Mesmo elemento. Só que são ligados de maneira diferente. Eles estão conectados de uma maneira diferente. Vocês têm uma noção, né? Grafite tem no lápis de vocês, né? Lápis, lapiseira. E esse mesmo material, esse mesmo elemento que está ali, ele se ligando de uma maneira diferente, ele é muito valioso. Então é uma coisa meio peculiar isso, né? Como a gente não dá valor pro grafite da lapiseira e como que a gente dá valor para um diamante, né? Simplesmente pela forma que ele aparece para nós, né? Pela forma que ele se apresenta. Ambos têm valor, eles são feitos da mesma coisa, mas têm valor diferente na sociedade. Simplesmente pela forma que eles estão arranjados, né? Que eles se apresentam, eles estão estruturados, né? Então a gente vai ter monocristais, certo? Todos os átomos organizados em uma rede comum. Policristalinos, orientações diferentes da rede em cada grão ou domínio. Então aqui eu tenho, dentro do material, eu tenho vários grãos ou regiões, né? Nessas regiões, né, por exemplo, eu tenho material aqui, né? Tenho aqui o material, e aí eu vou ter várias regiões aqui, né, onde eu vou ter a mesma simetria das ligações, tá? Essa simetria não é total do material, tá? Ela é somente em algumas regiões eu vou ter essa simetria. Inclusive isso aqui é uma característica dos painel solar, tá? Trabalho com painel solar. Existem os monocristalinos e os policristalinos. De repente a gente até estuda aqui um pouco aí sobre como ele funciona. Tá? Como a gente tem que falar da semicondutor, de repente aí eu trago esse tema também. Eu acho que é bem interessante. O pessoal no semestre passado fez um seminário. Eu acho que vale a pena a gente estar conceituando aí também dentro da disciplina do painel solar. Tá? E os amorfos também são átomos desordenados, ou seja, eles têm uma certa opacidade, né? Pela essa desordem. Então a luz não tem facilidade de passar entre a estrutura, né? Por isso que ele gera um aspecto opaco, né? Ele tem átomos, materiais de elementos ordenados, desordenados, né? Ou seja, a estrutura cristalina está desordenada, vão apresentar essa desordem aí, vão apresentar uma opacidade, né? Constituem exemplos de materiais cristalinos. Os metais, que nos interessa aqui. As ligas metálicas.
muitos materiais cerâmicos e certos polímeros. Os arranjos dos átomos podem ser descritos referindo os átomos aos pontos de interseção de uma rede tridimensional de linhas retas. Rede espacial. Cada ponto ou nó da rede espacial tem vizinhanças idênticas. Basta conhecer as posições atômicas numa célula unitária que se repete, né, ao restante. A ordem dos átomos nos sólidos cristalinos indica que pequenos grupos de átomos formam um padrão repetitivo. Com isso, é conveniente subdividir a estrutura em pequenas unidades que se repetem, chamadas de células unitárias. Então, a célula unitária é a menor unidade que se repete dentro daquela estrutura cristalina. Então, como existem muitas estruturas cristalinas diferentes possíveis, às vezes é conveniente dividi-las em grupos de acordo com a configuração das células unitárias. O tamanho e a forma da célula unitária podem ser descritos pelos três vetores de rede A, B e C, com origem num dos vértices da célula unitária. Então aqui eu tenho uma estrutura, né, completa. Não definida aqui, né? Ainda não está definido que tipo de estrutura cristalina é essa aqui. Tá? E aqui é a minha célula unitária, né? Que é a menor unidade que se repete, né? Segmento. Que se repete. E é a partir dela que a gente analisa as propriedades aí de cada estrutura. Então eu tenho dentro dessa estrutura aí, eu tenho vértices, né? Eu vou ter vértices. Eu vou ter arestas, tá? E eu vou ter angulação dessas arestas aqui, tá? Vou ter essa angulação também. Nem sempre vai ser 90 graus aqui, tá? Vou ter angulação aqui, vou ter angulação aqui, né? Tem angulação aqui, vou ter, enfim. Essas angulações aí, elas não são sempre em 90 graus, né? Depende do tipo de ligação. Eu posso ter um deslocamento aí dessas células. Beleza? A geometria da célula unitária é completamente definida em termos de 6 parâmetros. Os comprimentos das três arestas, A, B e C, e os 3 ângulos entre os eixos. Tá? Então eu defino entre comprimento das arestas, né? Então aqui, por exemplo, se eu definir aqui uma célula, mais ou menos aqui, né, pessoal? Então eu vou ter, por exemplo, o comprimento dessa aresta aqui, né? Digamos A, B aqui e C, né? E os 3 ângulos entre os eixos, né? Então entre o eixo A e B, eu vou ter um ângulo. Entre o ângulo B e C, né? E entre o ângulo A e C, né? Então esse ângulo aqui, né? Ou esse ângulo aqui. Certo? Que ele já definiu aqui, eu não precisa nem ter desenhado. Pode-se construir células unitárias de diferentes tipos
atribuindo valores específicos aos comprimentos segundo os eixos e aos ângulos entre eles. Certo? Então, a rede de Bravais... Não, na verdade, que é o nome dele, né? O AJ Bravais. AJ Bravais. Mostrou que 14 células unitárias padrão podem descrever todas as possíveis redes. Vou até ver como é que é o nome dele agora. AJ Bravais, que é esse cara? Se eu acho qual é o nome completo desse cara aí. Vamos ver. August Bravais, né? August Bravais. Esse aqui é o cara que descobriu isso aí, né? Em 1850. Tá? Ele que descobriu a rede aí. É. Sete sistemas cristalográficos apresentam variações da célula unitária básica. Então, Augustin Bravais, né, mostrou que 14 células unitárias padrão podem descrever todas... Tá ficando quente aqui. Podem descrever todas as possíveis redes. 7 sistemas cristalográficos apresentam variações da célula unitária básica. Então, a partir de 14 células, né, na verdade é o que se tem, 14 geometrias diferentes que descrevem aí todas as células possíveis que a gente encontra aí na natureza. Certo? Todas as 14 geometrias, né, todas as geometrias aí existentes são descritas em 14 células. Beleza? Então, existem 4 tipos básicos de células unitárias: a primitiva ou simples, corpo centrado, face centrada, base centrada. Então, aqui eu já tenho uma primeira definição, né? O que é cada uma? Então, aqui a gente tem, né, o cúbica simples. Aqui eu tenho cúbica de corpo centrado, né? Eu tenho aqui um corpo bem no centro. Cúbica de face centrada, né? Então, em cada face do cubo, né? Vamos traçar um cubo aqui, tá, pessoal? Traçar um cubo aqui, ó. Tá? Aqui eu não tenho nenhuma eu só tenho átomos nos vértices, né? Nesse caso aqui não, eu tenho, além de eu ter nos vértices, eu tenho um no centro do cubo, né? Então, eu tenho um no centro do cubo. Esse aqui eu tenho um no centro de cada face, né? Se eu traçar aqui um cubo também, eu tenho um no centro de cada face. Esse aqui é hexagonal, né? Então já muda a estrutura. Então, a primitiva simples. Aqui ele passa aqui alguns, algumas famílias, né? Por exemplo, o cobre aqui. Ó, o cobre tá na família da cúbica de face centrada, né? Aqui, né? Os metais ou são cúbico de face centrada ou são
cúbico simples, né? Não, cúbico simples também não. Acho que a maioria aqui são cúbica de corpo centrado também tem, né? Cromo. Mas o cobre aqui, o ferro é cúbico de corpo centrado. Tá? Os principais aqui, que é o ferro, o cobre, né? Alumínio, também é utilizado em bastante escala aí na desenvolvimento de fios, né? Confecção de fios. Ferro é utilizado bastante em núcleo de transformador. A gente vai falar um pouquinho sobre aqui na disciplina, né? O porquê que o ferro é utilizado na grande maioria dos núcleos de transformadores, motores, geradores, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Acho que seriam estes, né? Se resumem aí mais ou menos em cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrado. Beleza? Todos os pontos reticulares estão localizados nos vértices do paralelepípedo que constitui a célula. Então aqui a gente tem a primitiva simples, né? Eu vou ter um elétron em cada... Um átomo, na verdade, um átomo em cada... Isso aqui é um átomo, tá, pessoal? Isso aqui não é elétron, isso aqui é um átomo. Eu tenho um átomo em cada vértice, tá? E eles vão estar formando aí uma estrutura, né? Se eu tiver mais átomos, eles vão vir para cá, né? Vão estar aqui vão estar aqui, né? Aqui também, né? Aqui também. Então eles vão estar, né? Cada vez que tiver mais átomos aqui nesse material, eles vão se rearranjando ali, né? Vão se organizando dessa maneira aí. Corpo centrado. Além dos pontos que determinam os vértices, um ponto reticular no centro da célula, né? Então eu tenho aqui, ó, um átomo bem no centro, né? Daquela célula ali. Faz ligação ele fica centrado ali, né? Ele fica centralizado aqui, fazendo ligação de repente com todos aqui, né? Agora que tipo de ligação que ele está fazendo, né? Ele vai estar fazendo ligação com todos aqui, né? Bem no centro da estrutura. Face centrada, então daí eu tenho um átomo em cada face, né? Cada face eu vou ter um átomo. Aqui do lado vocês já podem ver mais ou menos quantos átomos eu tenho, né? Por exemplo, aqui na cúbica simples, ela é composta de quantos átomos, essa célula? Quem que me responde aí? Quatro átomos, professor. 4 átomos, né? Eu tenho 1/8 em cada vértice, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 em cada vértice. Eu tenho 8 vértices, né? Essa aqui, quantos átomos eu tenho? Quem é que mais pode participar aí? Cinco, professor. Oi? 5, professor. 5?
Não, não, aqui eu tenho, né, que nem o Said falou, mais um no meio, né? Tem aqui esse central, né? Esse que tá no meio aqui tá completo dentro da célula unitária. Eu tenho esse cara aqui, ó. 9? Não, não, eu vou ter dois, né? Vou ter dois porque é 9. E o outro Não, é é que 4, professor. eu peguei aquelas pedacinhos pequenininho, mas completo é só 2, né? É, os pedacinhos pequenininhos aqui, ó. É um oitavo, né? Um oitavo aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. É, se você somar todos esses um oitavo, como são 8 vértices, né? Vão ter um. Mais o do centro, eu tenho dois. Então esse átomo aqui, essa célula unitária aqui é composta de dois átomos, né? Como um todo, na verdade, né? E essa agora? E a- 8 átomos, professor, contando um oitavo de cada lado. 8 átomos? Ah, não, eu olhei só a figura maior. Desculpa. Você tem que olhar aqui, ó. Você tem que olhar esse aqui, ó. 4. 4 átomos, né? Eu tenho um oitavo em cada vértice e metade em cada meio, né? Quantas faces eu tenho? Eu tenho a da frente, a de trás lá, a da direita e a da esquerda aqui, né? E a de cima e a de baixo. Então é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Então, 6 dividido por 2, porque é só metade, 3. Mais um oitavo vezes 8, né? Vértices, 1. 3 mais um, 4. Isso aí. E temos a base centrada também, quando apresentam somente pontos reticulares nas bases, né? Com eixos iguais e ângulos iguais, ou hexagonal. Eu vou ter essa estrutura aí. O que são redes bravais? Redes de bravais são arranjos infinitos de pontos cuja geometria é idêntica em qualquer ponto da rede. Os átomos não estão sempre nos pontos da rede. Pode haver mais de um átomo por ponto de rede. Um arranjo pode ser classificado como rede de bravais quando constitui uma célula unitária, permitindo, por simples replicação, a reconstituição do sólido cristalino completo. Planos que contenham pontos situados em faces opostas são paralelos. Planos que contenham pontos situados em faces opostas são paralelos. As arestas da célula unitária ligam pontos equivalentes na estrutura. Assim, menor subdivisão de uma rede cristalina que conserva as características gerais de todo o retículo. Certo? Então aqui a gente tem os tipos de redes de Bravais, né? Então, aqui as cúbicas a gente tem a de face centrada, a cúbica simples, face centrada, corpo centrado. A gente tem aqui a retangular aqui, né? Retangular de corpo centrado. Ou tetragonal. Ah, na verdade é retângulo não, né? Tetragonal. Porque eu estou em 3 dimensões, né? Tetragonal de corpo centrado. Romboédrico, né? Quando eu tenho uma angulação, ela é cúbica simples com angulação diferente, né? Então eu tenho uma romboédrico. E a hexagonal, certo? E ortorrômbico, né? Aqui eu tenho a ortorrômbico simples, a ortorrômbica de face centrada aqui, né? Somente em duas faces. A ortorrômbica de face centrada em todas as faces. E a ortorrômbica aqui de corpo centrado. Tem somente no meio.
E eu vou ter também a triclínico, monoclínico, né? Que é essas ortorrômbicas com angulações entre as arestas, entre os eixos, né? Então aqui eu tenho uma tabela sobre essas número de redes, né? E as angulações e os eixos, né? Então, a triclínico eu tenho ângulos diferentes e eixos diferentes, certo? A monoclínico eu tenho dois eixos iguais em 90 graus e um diferente. E todas as arestas têm tamanho diferente. Monoclínico. Qual é essa monoclínico aqui? Essa aqui, ó. Essa aresta aqui é diferente dessa de profundidade aqui, que é diferente dessa aqui também. O comprimento também muda. Ortorrômbico, os ângulos são iguais, porém as arestas não. Ó, aqui está o ortorrômbico. Tem arestas diferentes. Tetragonal, ângulos iguais, porém um eixo diferente. Cúbico, três ângulos iguais, três eixos iguais. Romboédrico ou trigonal, ângulos com angulação menor que 120, porém diferente de 90, né? E as arestas são diferentes também, né? A hexagonal eu vou ter dois ângulos de 90 e um ângulo de 120. E duas arestas iguais e uma diferente. Tá? Então, tudo que está aqui foi tabelado para cá, né, de forma geral. E aqui a gente tem alguns arranjos cúbicos, né? Como é que se dá esses arranjos? As redes com diferentes simetrias possuem diferenças geométricas que refletem nas propriedades dos materiais. As diferenças geométricas estão associadas à simetria e empilhamento. O estudo dessas propriedades requer um referencial espacial para a localização de pontos, direções e planos. Fator de empacotamento atômico. O que é o fator de empacotamento? Soma dos volumes das esferas de todos os átomos no interior de uma célula unitária, dividida pelo volume total da célula unitária. Esse é o fator de empacotamento, que é o valor ocupado pelos átomos no interior da célula, dividido pelo volume total da célula. Corresponde à taxa de ocupação da célula. Primitiva é simples, então eu tenho 8 vértices de um cubo, 1/8 de átomo em um interior de cada célula unitária, total um átomo. Aqui é o que a gente estava fazendo antes, né? Calculando quantos átomos estavam envolvidos. Então aqui átomos, célula 1, primeiros vizinhos 6. Os vizinhos são todos estão próximos a uma distância de não a mesma distância, né, mas a distância do primeiro vizinho é A, né, que é a aresta. Segundo vizinhos 12, quantos segundos vizinhos ele tem? 12, né, que não são esses caras aqui. Esse aqui é o primeiro vizinho desse átomo aqui, né? Estou considerando esse átomo aqui. Quais são os vizinhos diretos? Esse cara aqui e esse cara aqui, né? Então são todos os primeiros vizinhos. Segundos vizinhos, né? Aí vai ter todos, né? Vai ter esse. E a distância dos segundos vizinhos é igual a A raiz de 2, tá? Lembrando aqui, os segundos vizinhos, ele vai ter, por exemplo, mais para cá, né? Ele vai ter
considerando uma estrutura completa aqui, né? Eu tenho que desenhar toda uma estrutura aqui para mim poder calcular, né? Então eu vou ter para baixo aqui também, o vizinho para baixo, mais um outro aqui, né? Da rede que vem para cá, né? Dentro dessa rede que vem para cá. Certo? Aí eu tenho a rede que vem para cá. Né? E eu acho que é isso, né? Olha, eu acho que é isso. Então, o que ele considera primeiro vizinho? Aqui não é só os que estão direto, né? Ou é? Vamos ver. Eu tenho para baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Ó, primeiros vizinhos 6, né? Por isso que eu tenho 6. Né? São esses diretos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 12. Aí agora, por que 12? Quem são esses 12 aí? Segundos vizinhos. Será que esse aqui também? Aí vai ficar difícil de contar aqui agora. Mas é uma simetria ali, né? Que eles seguem ali. Isso aqui também não é muito relevante. Mas enfim, né? E a distância dos segundos vizinhos é a raiz de 2. É na diagonal ali, né? Segundo vizinho é a diagonal. Então eu não vou contar todas as diagonais aqui, que vai dar só um emaranhado. Mas o segundo vizinho são esses caras aqui, né? Esse cara aqui, esse cara aqui. Certo? Ah, entendi quais são os segundos vizinhos, né? Todos esses, por exemplo, desse cara aqui, o segundo vizinho desse cara é esse. É esse. É todos que estão na diagonal, né? Esse. Esse. Esse aqui embaixo. Enfim, né? Eu vou ter que traçar ali os que estão na diagonal, né? Todos que estão na diagonal dele vão ser os segundos vizinhos, né? Eu vou ter aí eu vou ter 12. Aquele ele até traçou ali. Só os primeiros vizinhos, né? Ele traçou aqui. E o fator de empacotamento atômico, como é que calcula? Né? A aresta da face, A igual a 2R. Átomos na célula unitária 1. Então, o que ele vai fazer? O fator de empacotamento atômico é igual a quantos átomos tem na célula unitária. Ele aplica aqui a fórmula do volume da esfera. 4π r ao quadrado, r ao cubo, né? 4π r ao cubo. Sobre 3, 4π r ao cubo sobre 3. Multiplicado pelo, né? Aí aqui ele pegou daqui, né?
Ele isolou R aqui, né? Isolou R e colocou na fórmula aqui A dividido por 2, né? Então, aresta é igual a 2R. Por que 2R? R é o raio do átomo, né? R é o raio do átomo. Então, como é que eu posso traçar o raio do átomo aqui? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o raio do átomo, né? Do que tá nesse vértice aqui, né? Então a minha aresta tem 2 vezes esse raio aqui, né? Então eu sei que né, pela simetria eu já sei calcular quanto que vale o raio de cada átomo aí, né? E consequentemente o volume. E no caso aí da cúbica simples eu tenho aí 0,52. Divido por A ao cubo, né? Aresta ao cubo eu vou ter o volume total, né? Aí fazendo isso aí vocês vão ter o fator de empacotamento desse cara aí. Rede cúbica de corpo centrado. Quantos átomos? 2. Primeiros vizinhos, 8. Segundos vizinhos, 6. Distância dos segundos vizinhos, A. Né? Cúbica de corpo centrado. Sendo assim, cada célula unitária contém 2 átomos, né? 8 dos vértices que estão compartilhados, com mais 7 outras células, mais um átomo do centro. Então, eu tenho 2 átomos, né? Aqui ele calculou as distâncias, né? Então, eu tenho aqui eu vou ter R. Vou ter 2R aqui, né? Ele faz aqui algumas considerações para poder calcular o fator de empacotamento, tá? E aqui algumas considerações, né? Alguns metais com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, a temperatura ambiente 20 graus e respectivos parâmetros de rede e raios atômicos. Então a gente tem o cromo, o ferro, né? Molibdênio, potássio, sódio, tântalo, tungstênio e vanádio. Então aí alguns aí parâmetros de rede, né? Vejam aí que o ferro aí tem a célula unitária 0,287 nanômetros, né? Eu tava na aula de ontem, eu dou aula de análise de sistemas lógicos programáveis, né? E lá nós estamos estudando sobre a quantidade de transistores que tem num chip de computador, né? Transistor é um assunto dessa disciplina, que vai falar aqui. Ele entra na parte de semicondutores. Transistor foi um dispositivo, vem sendo um dispositivo que revolucionou o mundo, né? E dentro de um chip de computador aí, sei lá qual computador vocês têm, Core i7, Core i5 aí, se tem mais de 1 bilhão de transistores, né? Mais de 1 bilhão. E a distância que se consegue chegar hoje de um transistor, né? A distância média entre um transistor e outro dentro do chip é de 14 nanômetros. Então a gente está chegando perto aí de escalas atômicas, né? Claro que agora a gente meio que empacou aí nessa distância de transistor, de distância mínima aí entre uma parte e outra, né? Entre uma ligação e outra. Porque está ocorrendo problema de dissipação de calor, né? Tá ocorrendo alguns probleminhas ali da concepção
do transistor ali dentro do chip, né? E até se conseguiria chegar a 1 nanômetro, se necessário, né? Não é mais questão de tamanho o problema, né? Tem tecnologia para conseguir, tem tecnologia para reduzir mais ainda, né? Hoje a gente tem 14 nanômetros, a distância entre um transistor e outro, dentro do Já tem de 7, professor. D7. Sim. Então vou ter que dar uma olhada, cada última vez que eu tinha visto era 14. Eles já conseguiram chegar a 7. 7 nanômetros. Conseguiu chegar a 7 sim, professor. Olha, Conseguiu chegar a 7 já. tu vê só, então já estamos em 7 agora. Da última vez que eu tinha visto, no ano passado, tava em 14, então chegou em 7. Então, olhem, vejam bem que claro que ainda falta um pouco, né? Mas a gente está chegando próximo da ligação atômica. Isso é uma loucura, se for pensar nisso aí. A gente está chegando próximo de uma ligação atômica dos átomos que constituem o ferro, por exemplo. Para vocês entenderem, ter noção aí do tamanho aí que é o avanço da tecnologia, né? Quando se iniciou aí os primeiros computadores, né? Lá com válvula, se tinha em torno de 17 mil válvulas, já era um absurdo, né? 17 mil válvulas. Claro que os computadores tinham o tamanho de um prédio, né? Na época. Porque, para quem não conhece uma válvula, né? Ela foi os primeiros transistores e elas eram basicamente uma lâmpada incandescente. Eles pegavam o efeito causado pela lâmpada incandescente, né? Que eles começaram a analisar o efeito da radiação de elétrons que saíam do filamento encandecido. Né? Então, quando tu encandece um filamento, esquenta ele, né, até uma certa temperatura, há uma emissão de elétrons. E aí eles colocaram uma chapa em cima, por exemplo, eu tenho uma lâmpada aqui, né? E aqui eu tenho o filamento, né? Certo? Eu tenho filamento. Eu tô com a minha lâmpada. Aí eu vou estar conectando essa lâmpada, né? E eu vou ter elétrons aqui, né? Que vão estar sendo radiados, né? E se eu colocar uma outra chapa do outro lado aqui da lâmpada, eu consigo captar esses elétrons aí. Consigo captar esses elétrons. Num circuito fechado. E se eu colocar uma chapa no meio aqui, uma chapa no meio, e controlar a tensão dessa chapa aqui, mais, menos, né? Acho que menos. Eu consigo controlar quando que vai passar ou não elétrons nesse circuito. Então, a partir de um sinal de corrente ali, eu consigo controlar quanto que vai passar ou não corrente elétrica ali naquele circuitinho ali, né? Então, essa foi a primeira ideia de transistor, né? E se tinha aí um volume muito grande, né? Não se conseguia fazer em pequenas escalas. E os primeiros computadores lá foram realizados aí, foram construídos em cima dessa tecnologia. Tinham mais de 30 toneladas aqueles computadores. E praticamente aí ocupavam o espaço de um prédio. Um prédio de 2, 3 andares. E hoje a gente tem aí 1 bilhão de transistor em um chipzinho. Né? Com a distância aí, que nem agora me atualizaram, 7 nanômetros. 7 nanômetros. O próximo passo, né, é conseguir fazer um transistor
que seja quântico, né? Que opere a nível quântico, né? Na verdade, acredito que, né, para quem tá mais atualizado aí, até me corrigiu, acredito que né, tá indo para essa direção já, né? Fazer a nível quântico. Fazer que cada átomo opere como sendo um transistor, né? Ou cada conjunto de átomos, né? Dentro de uma estrutura cristalina ali, opere como sendo uma espécie de um transistor, né? Mas a gente vai falar sobre isso aqui na disciplina, né? Com calma. Para quem ainda não conhece, não sabe o que é o transistor, acredito que vocês não viram ainda, né? No curso. Quem viu deve ter visto em curso técnico, né? É isso. Mas beleza, a gente vai conversar com detalhes aí para entender como é que funciona aí esses novos, né, transistores aí que não é mais a válvula, né? Então aqui o fator de empacotamento da cúbica de corpo centrado, né? Faz o cálculo aí, bem tranquilo. Cúbica de face centrada, né? Faz as considerações. Isso aqui eu não gosto de entrar muito, tá? Então, isso aqui é mais química, né? Eu quero só que vocês saibam, né, da onde que vem as propriedades, né? Não tanto. Ó, calcule o volume da célula unitária do alumínio. Se o seu raio atômico é de 0,143 nanômetro. Então aqui eu tenho o nosso volume calculado, né? Aqui da cúbica de face centrada. Fator de empacotamento. Densidade, né? O conhecimento da estrutura cristalina permite o cálculo de sua densidade teórica. Então, a partir do número de átomos na célula unitária, peso atômico, né? Se tem o peso também, volume da célula unitária, número de Avogadro, átomos por mol, eu consigo calcular qual que é a densidade, tá? São cálculos bem simples aqui, não tem por que a gente ficar... Não vai ser o objetivo da disciplina ficar calculando isso aqui. Só que, né, eu coloco aqui para vocês saber que existe, tá? Estrutura cristalina hexagonal. A terceira estrutura cristalina mais comum nos materiais metálicos, né? O fator de empacotamento atômico do HC é 0,74, igual ao da estrutura cristalina CFC. Cada átomo está rodeado de 12 outros átomos. Na camada intermédia existem 3 átomos que formam um triângulo. O número total de átomos na célula unitária da estrutura cristalina HC é de 3 mais 2 mais 1, igual a 6. Né? 6 átomos. Volume da célula unitária. O quociente entre a altura C do prisma hexagonal da estrutura cristalina HC e a aresta da base A é designado razão CA. A razão ideal é 1,633. A gente tem alguns dados aí, né, parâmetros de rede, raio atômico, né, já tabelados, de alguns dos principais metais aí que são caracterizados pela estrutura hexagonal. Alotropia e polimorfismo. Elementos e compostos existem em mais de uma forma cristalina, em diferentes condições de temperatura e pressão. Então, ó, vamos pegar um aqui, ó, o ferro. Ó, em temperatura ambiente, ele é cúbica de corpo centrado. Em temperaturas de 912 a 1400 praticamente graus, ele vira cúbico de face centrado. E acima de 1394, né, 1400 graus praticamente, ele muda para cúbica de corpo centrado. Então existe aí uma mudança
da geometria ali, né, da simetria do arranjo cristalográfico em relação à temperatura. Tá? Pessoal, essa aula aqui, juntamente com a aula da semana que vem, fecham esse estudo sobre os arranjos, né, metálicos, né, os arranjos das estruturas cristalinas. A partir da aula que vem, a gente vai denominar alguns outros aspectos, né, índices de Miller, por exemplo, e vamos descobrir como que essas propriedades aí alteram, como que essas características alteram as propriedades dos materiais, tá? Eu vou deixar um tempo aí, né, para quem quiser fazer já agora, já de manhã, o quiz, tá? Mas eu encerro a aula de hoje, tá? E na semana que vem a gente já inicia aí o conteúdo aí para fechar essa parte de estrutura cristalina, certo? Saliento aí, né, pessoal, que essa área da engenharia elétrica ela tá em constante avanço, né? E todo esse avanço está conectado com essa disciplina de materiais, tá? Principalmente no que diz respeito a semicondutores. Tá? Hoje o semicondutor é o dispositivo mais revolucionário do mundo, né? Ele é o responsável pela confecção de transistores aí que fazem todos os cálculos e executam todas as instruções do processador de vocês, né, do computador de vocês, né, que permite que vocês estejam aqui hoje assistindo essa aula através de uma interface gráfica gerada, simulada pelo sistema operacional, né? Mas nem sempre foi assim, né? A gente iniciou lá atrás com computação bem básica, né? E hoje a gente tem aí esse avanço, né, que da vez que eu vi estava em 14 nanômetros e agora já está em 7. Isso faz muita diferença, né? Assim, a quantidade de transistor que se consegue armazenar num chip, porque isso vai ditar aí o poder de processamento. E aumentando esse poder de processamento, a gente acaba interferindo em mais áreas, né? Não só na área tecnológica, mas tendo um maior poder de processamento, você consegue processar mais dados, certo? Processar mais dados mais rápido. Isso aí tem peso direto na medicina, peso direto em N outras áreas aí do conhecimento. Então, esse curso aqui que vocês escolheram, ele é muito desafiador, né? Porque tudo que vocês vão estar aprendendo daqui a 1 ou 2 anos pode ser obsoleto, certo? Claro que a gente busca sempre, né, dar o conhecimento básico, certo? Onde a partir desse conhecimento vai ser desenvolvido novas tecnologias, né? Mas essas tecnologias podem desaparecer, né? Inclusive, existem tecnologias que a gente nem fala no curso aqui mais, né? Que foram um marco no desenvolvimento humano, né? Que foi as válvulas, que comentei antes aqui, né? Fugiu um pouco do foco. As válvulas a gente mal fala no curso, né? Não existe uma cadeira que vocês vão calcular amplificação, calcular ganho, calcular chaveamento das válvulas, né? Porque aí virou obsoleto, é um dispositivo que não é mais praticamente utilizado, salvo ainda algumas aplicações aí de amplificação de áudio. E isso se dá ao fato aí pela, né, constante busca aí de conhecimento a nível químico, né, para poder entender como que a gente vai dar esse próximo passo, né, que é transformar o transistor aí, né, num dispositivo quântico, né, que é o que eles estão querendo fazer. Mas por hoje seria isso, pessoal, tá? É um pouco teórica a aula aqui, eu não gosto de ficar passando muita teoria dessa forma, tá? Então, possivelmente nossas aulas não vão ser muito extensas, tá? E tentar sempre buscar aí linkar a disciplina aí com o que vem acontecendo,
que vem sendo desenvolvido de mais novo aí no mundo, né, de tecnologia. Certo, pessoal? Então eu vou deixar o quiz para vocês aí, já vou deixar agora de manhã, e para me entregar até amanhã meio-dia, certo? Vai ser baseado na aula, acho que, se eu não me engano, eu desenvolvi baseado na aula passada, tá? Aula 2. Então quem que tiver alguma dúvida, revejam lá o material, que eu acho que não vai ter nenhum problema de estar resolvendo aí, respondendo as questões. Tá ok, pessoal? Até semana que vem. Então, bom feriado para vocês. Até mais, professor. Bom feriado, bom final de semana. Até mais, professor. Valeu, professor.